Foi. Bom dia, meu nome é Renato. Fala, professor, eu sou o Lucas. A gente vai apresentar aqui o que a gente fez do nosso trabalho. Deixa eu- Botar em caixa alta aqui para todo mundo ver. Então, trabalha sobre métricas de análise de fluxo de caixa. Eu sou o Lucas, o outro é o Renato, a gente é a dupla e vamos que vamos. Os nossos projetos que analisamos foi o projeto A e o projeto I, que são os valores, a quantidade de anos, 6 anos, e os seus respectivos fluxos de caixa. E análise de métricas. Durante todo o módulo que a gente viu, a gente aprendeu a analisar todos não, alguns, né? Algumas métricas para a gente viabilizar um projeto ou não, sendo o VPL, que é o valor presente líquido, que a grosso modo ela vai mostrar o quanto de retorno líquido a gente vai ter. A TIR, a taxa interna de retorno, a gente estima o zero a zero de cada do projeto em si, e a gente mostra através dela o período de juros que o projeto é viável e a partir de qual juros que ele não é viável. E o payback mostra relacionada mais ao tempo, em quanto tempo, dependendo da longevidade do projeto de análise, né, da quantidade de anos, em quanto tempo ele começa a se pagar, quanto ele sai do zero para dar o lucro para o seu construtor, né, o mediador do projeto. E o custo-benefício, que é a relação entre o quanto a gente gasta para investir e o quanto a gente vai ter de lucro nesse tempo de estudo. Analisando o VPL, como já foi dito, o valor presente líquido é a métrica que, a grosso modo, vai mostrar o quanto a gente vai ter. O critério de decisão é se o VPL é maior que zero, que aí você mostra que realmente o projeto é economicamente viável. Seu cálculo reflete as preferências entre consumo presente e consumo futuro, para analisar esses fluxos de caixa. Use para avaliar alternativas de investimento de mesmo período. Óbvio, né, que a gente tem que pegar esse VPL e analisar relacionado aos dois projetos. No caso, se a gente for comparar ou se simplesmente for analisar um único projeto. A gente tem que ter ele maior que zero para ter o lucro. Não tem como ter essa vantagem econômica, e é isso. Essa é a fórmula que a gente faz para a Shallow, utilizando o investimento menos todos os fluxos de caixa de cada ano corrigidos com a taxa acumulada. O TIR, que a gente tem também, a taxa interna de retorno, ajuda a estimar o zero a zero do projeto, como eu havia dito. A gente pega, como esse gráfico representa o VPL e a TIR, a gente vê qual o intervalo que, se a gente tiver uma taxa de juros comparado à taxa do VPL que a gente tem, a gente consegue fazer o projeto ser viável e a partir de qual o projeto já não se torna viável. Não avalia a rentabilidade absoluta, determinado o custo do capital como VPL. Pode surgir uma contradição entre os métodos VPL e TIR quando os fluxos de caixa de duas alternativas se distribuírem de forma diferente no tempo. Ela não pode ser única quando o fluxo de caixa é do tipo não convencional, quando ocorrem múltiplas taxas internas. Outra limitação do TIR é o problema de reinvestimento. E o payback, outra análise seria o payback descontado, que mostra exatamente com essa correção de capital anual, em quanto tempo a gente tem esse retorno, quanto a gente sai do zero a zero, como eu já havia dito, né? Só reforçando. Por exemplo, a gente tem um investimento de 20 mil no ano zero, e em relação aos outros anos que a gente vai ter, qual será o ano que a gente sairá do negativo, né? Para sair do investimento, para o projeto se pagar e ele começar a gerar o lucro. Bem, a próxima análise de métrica aí vai ser o custo-benefício. E o que seria o custo-benefício? Ela indica a viabilidade do projeto, mas não uma questão percentual
ou financeira. Ela vai demonstrar numa questão quantitativa, né? Que é basicamente, ela faz o quê? Ela pega os somatórios dos benefícios que você teve com os juros corrigidos naquele ano sobre todos os custos corrigidos para os respectivos anos também, como a gente pode ver na fórmula aqui abaixo. E ela inclui também aí nesses custos o investimento inicial. Ela é um indicador que expressa a razão, né? Que expressa essa razão aí. E se o indicador BC for maior do que 1, isso significa que esse projeto é viável. Mas aí o que a gente pode ver de desvantagens dentro do custo-benefício? Esse índice ele não reflete necessariamente a maior ou menor conveniência quando você vai comparar projetos aí. Então a gente tem que tomar cuidado, tipo, não necessariamente um projeto que está com uma razão 2 vai ser melhor do que está com a razão 1.8 ou 1.9. Está sujeito a um problema de dimensão, pois depende da forma como é calculado. Essa questão daí quando você vai trabalhar os seus benefícios, se você prefere trabalhar com eles como um valor líquido ou como um valor absoluto dele. Então para determinadas situações isso pode fazer alguma diferença. Agora a gente vai ver aí como que ficou a nossa tabela dos dois projetos. Então, primeiramente, a gente tem o projeto A, com juros de 10% anualmente. Então, a gente vê aí, na primeira coluna aí, a gente tem o ano, aí depois o fluxo de caixa, a taxa acumulada, o fluxo descontado e o saldo. E o que seria o ano, né, seria linearmente, vai passando aí. O fluxo de caixa foi o nosso input. A taxa acumulada, como é de 10%, ela vai aumentando aqui conforme o ano, né? Numa PG. E o fluxo descontado é em relação a esse valor daqui, o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa sobre essa taxa acumulada vai dar o nosso valor do fluxo descontado. E o que seria o saldo? O saldo, como o próprio nome já diz, né, do corriqueiro, vai ser o que eu tinha investido somado aos meus pagamentos. E aí você vai tendo o saldo anual aí da sua tabela. Aí pode passar. Só para fazer um adendo aí, a gente vê aqui entre o quinto e o sexto ano, que é o ano do payback, né? Que você sai do negativo e vai para o positivo, onde você começa a ter o lucro, o projeto se paga e você tem o lucro. Isso. E aí o segundo projeto, o projeto I, como eu já falei também, ano, fluxo de caixa, taxa acumulada, fluxo descontado e saldo. E aí como o Lucas falou aqui, a gente pode observar, o payback já desse projeto, a gente pode ver que é a partir do quarto ano. Então, em relação ao payback, a gente já consegue visualizar aqui pela tabela que é um investimento mais atrativo. E aí agora a gente vai ver a viabilidade de cada projeto. Ambos os projetos eles são viáveis, né? Porque quando a gente vai analisar aí, o VPL de cada um deles é positivo, o que indica viabilidade. A TIR dele, de tanto do projeto A como do projeto I, são maiores que 10%, isso indica a viabilidade pelo método TIR. E aí o índice custo-benefício dos dois são maiores que 1. Então, por todos os parâmetros mostraram que o projeto é viável. Mas aí quando a gente vai comparar o projeto I e o projeto A, a gente vê que o projeto I ele tem os índices melhores, né? Então, para o mesmo período de tempo. Então, seria mais interessante se para um investidor ele voltar para o projeto I. E aí, como a gente pode ver aqui, né, o payback do I é menor do que A, então tem um retorno mais rápido. O VPL de I é maior, bem maior, que a gente pode ver aqui, 100, na casa de 100 mil e outro na casa de 8 mil. O TIR dele é bem maior, isso significa que ele está dando um maior retorno, e o custo-benefício é o dobro.
E isso é bom de você analisar. É, interessante, né, que você, olha só, você tem um projeto de 230 mil, que no final, assim, do VPL vai te dar 8 mil reais de lucro, e um projeto de 100 mil, que é a metade, ele dá o VPL de lucro de o dobro do valor dele. Quer dizer, o dobro não, o mesmo valor dele, né? Você paga ele e ainda tira o mesmo valor dele no final. Sim. Então, de cara, o melhor projeto. E agora a gente vai analisar aí também o nosso gráfico de VPL pela taxa de juros. E aí, como a gente pode ver aqui, ó, essa curva aqui mais escura, ela é do meu projeto I, e a curva mais para o tom do laranja é o meu VPL-A. E a gente observa o quê? Que primeiro, as curvas não se cruzam, que é um dado importante, e o VPL-I ele sempre vai estar acima do VPL-A. Isso significa que para todas as taxas de juros aqui citadas, ela vai ser mais interessante. E a gente pode observar também, com mais detalhes, que conforme a taxa de juros vai aumentando, a distância entre elas também aumenta. Então significa que a gente pode fazer uma estimativa para até taxas de juros maiores aí que 100%. Que o VPLI sempre vai ser mais interessante. Exatamente. Aí, como a gente não tem esse cruzamento, aquela taxa de Fischer, né, que é o ponto, é o ponto dos juros em que você acaba mudando, né, de qual o projeto vai valer mais, qual projeto vai ser melhor viável a partir daquela taxa ou outra. Mas como a gente não tem essa interseção de gráfico, a gente não tem como fazer essa comparação em si. Show. E é isso. É isso, professor. Espero que goste. Um abraço. Abraço. Como é?